Boa noite a todos. Eu queria, primeiramente, cumprimentar aqui a mesa virtual, o professor Alexandre Moraes, que está presente, o professor Lucon, o Hugo, o Dierle, a Camila. Agradecer aí ao Dierle, ao Alexandre Freire, e a professora Flaviane, também acho que está presente aí, por esse convite, para estar aqui estar presente neste evento. Agradeço penhoradamente o convite. Me sentindo muito honrado e gostaria logo de antemão de parabenizar toda a organização do evento, um evento espetacular, um evento plural, que permite aqui a participação de magistrados, de advogados, cada um com um olhar diferente sobre os avanços da tecnologia no âmbito do sistema de justiça, e esse diálogo constante, esse diálogo equilibrado, em que todos são vozes importantes na construção de um modelo adequado de prestação jurisdicional, é uma medida extremamente importante para que nós possamos construir, sobretudo, um sistema de justiça legítimo, que possa efetivamente atender os reclamos da sociedade. E eu tive a oportunidade de ouvir boa parte das palestras ontem, boa parte das palestras hoje. Me sinto muito engrandecido após ter ouvido diversos especialistas acerca da temática que nós estamos abordando, refletindo durante esses 2 dias. E eu vou dividir essa minha breve fala em 2 momentos. No primeiro momento, eu vou falar genericamente das tendências do Poder Judiciário e depois de um projeto específico de inteligência artificial que vem ainda sendo gestado no âmbito do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Bom, o tema é de uma relevância extrema no tocante ao chamado gerenciamento de processos. Nós sabemos que esse é um debate antigo, o gerenciamento de processos é um debate que se inicia ainda nos Estados Unidos, no final da década de 60, início dos anos 70, e que ele se torna mais agudo quando ocorre o fenômeno da judicialização dos conflitos, que é um fenômeno mundial, mas um fenômeno que tem uma sensibilidade extrema quando tratamos do sistema de justiça brasileiro. E a tecnologia, se nós navegávamos a 10 nós, em direção à implantação de tecnologia no âmbito do judiciário, nós fomos obrigados, durante esse momento de pandemia, a triplicar essa velocidade e a nos adaptarmos a diversas ferramentas, diversos mecanismos, audiências telepresenciais, entre outros mecanismos. Eu mesmo tenho atuado na corregedoria do TRF1, tenho visto o desafio de se implantar, e aí nós vamos agora ter o retorno gradual a partir do dia 1º de setembro, e o TRF1 possui um volume ainda muito elevado de processos físicos. Então, o grande desafio vai ser como equacionar o problema das medidas sanitárias que devem ser adotadas e o acesso a autos físicos. Então, isso tem sido um comitê de crise que foi criado no tribunal, do qual eu faço parte, exatamente para se pensar nesse modelo, porque alguns tribunais ainda sofrem esse segundo desafio, que é o fato de ter um acervo elevado de processos físicos e uma dificuldade de digitalizá-los a curto espaço de tempo. Nós sabemos que o problema da gestão de processos no Poder Judiciário vem sendo trabalhado, especialmente a partir da reforma do Judiciário, a partir do estabelecimento de metas, e o Conselho Nacional de Justiça exerce um papel fundamental na definição do planejamento estratégico do Poder Judiciário, mas nós ainda enfrentamos um grande desafio, que é encontrar aquilo que o professor Dierle chama de um equilíbrio entre uma eficiência quantitativa e uma eficiência qualitativa. Todo o trabalho, toda a visão que o Judiciário tem trabalhado até o momento se volta à produção estatística de decisões, mas nós não temos ainda ferramentas adequadas de controle qualitativo da produção de decisões judiciais. Diversas soluções, ao longo do tempo, têm sido pensadas, como o estabelecimento do próprio sistema de precedentes, e ultrapassada a discussão se seria conveniente ou não, do ponto de vista político, termos um sistema de precedentes.
nós passamos a ter uma segunda preocupação, que foi como estabelecer, como operacionalizar esses precedentes no ambiente do sistema de justiça. E aí, dentro desse contexto, nós tivemos a concepção do processo eletrônico, que ainda, como bem colocou o professor Com, ainda há pouco, enfrenta o desafio de uma uniformidade, de se estabelecer uma interoperabilidade entre esses sistemas. Nós sabemos que o sistema oficial do Conselho Nacional de Justiça é o PJE, é o Processo Judicial Eletrônico, mas houve uma flexibilização no tocante à obrigatoriedade de utilização do PJE, tanto que alguns tribunais, como o Tribunal Regional Federal da 2ª Região e o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, usam outro sistema, que é o sistema EPROC. Eles consideraram que era um sistema que estava mais amadurecido, embora os defensores do PJE considerem que ele, no futuro, é um sistema com maior potencial de crescimento do que o EPROC. Então, esse é um dos desafios, estabelecer essa conexão entre esses sistemas, porque quando nós falamos de inteligência artificial, e o professor bem colocou essa questão, nós podemos mencionar hoje a existência, pelo menos, de 6 ou 7 modelos de inteligência artificial aplicadas ao judiciário, de modelos diferentes, implantados em tribunais diferentes. E foi a partir daí, inclusive, que o Supremo Tribunal Federal, em parceria com o CNJ, concebeu o chamado MJE, que é o Módulo de Jurisdição Extraordinária, cujo objetivo é exatamente possibilitar a integração entre esses robôs para que nós possamos debater e proceder a uma evolução de um sistema integrado, um sistema único que possa, exatamente por ser um sistema único, permitir uma maior acurácia, evitar-se a opacidade, de modo que nós possamos ter ferramentas de supervisão, ferramentas de auditoria, e essa é uma preocupação que eu vejo que a classe dos advogados possui, uma preocupação extremamente pertinente, de que o modo de operação desses mecanismos de inteligência artificial possam ser efetivamente auditados e criticados. Mas, para não dizer que eu não falei de flores, é importante mencionar que o problema da aplicação à crítica de precedentes não é um problema da inteligência artificial. É um problema que decorre exatamente da tensão existente entre essa questão que eu mencionei, que é a eficiência quantitativa versus a eficiência qualitativa. Vejam que, e aí o professor Dierle e o professor Alexandre Freire, me recordo que participaram bastante dos debates que antecederam a edição de um novo Código de Processo Civil para o Brasil, e naquela época, nenhuma das versões que tramitou no Congresso Nacional, havia entre os sujeitos processuais a figura do assessor, ou se intencionou em um determinado momento regulamentar a figura do assessor, exatamente porque ele não é uma sombra no judiciário. Quando nós observamos os dados estatísticos de produção de um determinado magistrado em uma unidade jurisdicional, em que ele profere 500 mil sentenças por mês, isso também se aplica aos tribunais superiores, obviamente que nós estamos falando muito mais de livre convencimento do assessor do que do livre convencimento do magistrado. Então, o problema de aplicação indevida de precedentes, da falta de percepção de uma distinção de caso, por exemplo, é um problema que antecede a própria inteligência artificial e decorre desse excesso de demanda, né, e da pressão por uma resposta. Porque, vejam, o juiz, em regra, ou ele decide muito ou ele decide bem. É difícil, e aí essa é uma questão que ainda está em aberto e ainda busca soluções, que é estabelecer-se como se poderá efetivamente criar um modelo que possa equilibrar esse antagonismo, na verdade. Pois bem, então a inteligência artificial, ela surge nesse contexto, o PJE ele se expande no primeiro momento como um mecanismo e ele ainda está num processo de expansão nos tribunais, e ele surge como um mecanismo de automação, e aí fazendo uma distinção entre automação e inteligência artificial a partir de sua autonomia decisória. A automação do processo judicial eletrônico é uma automação mais simples, é uma automação que busca, sobretudo, eliminar etapas burocráticas, como intimações, como funciona, por exemplo, o Bacenjude, mas ele não tem uma autonomia, de certo modo, decisória, como nós teremos a partir, efetivamente, do uso da inteligência artificial nos tribunais.
Obviamente, é que nós sabemos que há estudos que demonstram que até 95% do serviço repetitivo ele pode ser automatizado. E isso poderá contribuir para a redução do que tradicionalmente se chama de tempos mortos do processo. Há estudos do Departamento de Pesquisas Judiciárias do Conselho Nacional de Justiça apontando que em determinadas unidades jurisdicionais, até 90% do tempo de tramitação de um processo se dá em secretaria. Ou seja, é exatamente, e aí falando de processo físico, que ainda é uma realidade em muitos tribunais, é o tempo entre a prolação de uma decisão, a elaboração de um mandado, o seu cumprimento por um oficial de justiça, a devolução à secretaria e a juntada aos autos, por exemplo, para iniciar-se a contagem de um determinado prazo. Então, o processo eletrônico ele vem em favor disso, no sentido de eliminar esses tempos mortos do processo, do processo, mas ele não tem condições de efetivamente ajudar em outras tarefas, como essa tarefa de triagem de processos, especialmente no tocante à gestão de demandas repetitivas. Eu tenho, de algum modo, ainda que um pouco à distância acompanhado essa preocupação de grupos de pesquisa, especialmente da PUC Minas, sobre os viés algorítmicos, mas vejam que, como eu falei anteriormente, esse é um problema que existe hoje com a atividade sendo realizada pelo homem. O importante é que o modelo de inteligência artificial que nós venhamos a adotar, e aí eu vou passar essa segunda parte da minha fala para mencionar a importância disso no âmbito dos tribunais ordinários, dos tribunais de origem, para dizer que nós hoje temos uma mão de obra extremamente qualificada sendo utilizada para serviços repetitivos. Então, a implantação da inteligência artificial poderá levar à utilização dessa mão de obra qualificada exatamente para o exame das peculiaridades de um determinado caso, que não comporte uma aplicação imediata de uma tese fixada por um tribunal superior. E a inteligência artificial aplicada no âmbito dos tribunais de origem, ao meu ver, tem uma relevância extrema na medida em que a sistemática processual do CPC de 2015 separou nitidamente o papel dos tribunais superiores, como cortes de precedentes, para o papel dos tribunais inferiores, que são as cortes de aplicação de precedentes. Então, todo o trabalho efetivo, uma vez que o processo tenha sido sobrestado e futuramente a tese venha a ser fixada, de aplicação desses precedentes se dá no âmbito das cortes de origem. São elas que terão o papel de perceber, de triar processos e conseguir verificar quando se trata efetivamente de uma hipótese de distingue ou de uma aplicação indevida de precedente para afastar aquele caso concreto da aplicação de uma determinada tese. Então, é dentro desse contexto que diversos tribunais, e se eu não estiver enganado, o primeiro tribunal foi o Tribunal de Rondônia, que gestou um mecanismo de inteligência artificial, que foi o sistema Sinapsis, que foi depois incorporado pelo CNJ, e hoje o CNJ atua nessa plataforma como um mecanismo de diálogo e de futura integração entre os robôs nos diversos tribunais. O TRF1, no ano de 2016, logo após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, concebeu um sistema, um projeto chamado ProSinjude, que era o processamento inteligente de demandas judiciais. E o objetivo era exatamente que houvesse um setor no tribunal que pudesse trabalhar com a organização de temas, um banco de temas, a organização das tabelas de assuntos, porque essa triagem ela passa também pela classificação dos processos no ambiente do processo judicial eletrônico, e por último que pudesse triar processos que debatessem o mesmo tema, para depois isso facilitar o trabalho que hoje é realizado na vice-presidência do Tribunal de Admissibilidade. Toda a admissibilidade do TRF1 hoje é feita no âmbito da vice-presidência do Tribunal. Mas esse modelo do ProSinjude inicial, gestado ainda no ano de 2016, não era suficiente para se estabelecer uma forma célere e segura de aplicação de precedentes. Então, no final de 2019, a Secretaria de Gestão Estratégica e Inovação do Tribunal fez um convênio com o Laboratório de Inteligência Artificial da UNB,
para angariar o trabalho do grupo de pesquisa em aprendizagem de máquina, para que dali fosse concebido um projeto que foi exatamente o projeto ALEI. Eu vou compartilhar minha tela para falar dele, eu tenho acho que uns 5 minutos mais ou menos, não é isso, Camila? Eu vou compartilhar a tela aqui para falar do ALEI rapidamente. E está aparecendo? Tá, bom. Então, o ALEI foi concebido no final de 2019, é um projeto que ainda está sendo amadurecido, e ele tem como proposta de trabalho, basicamente, duas ações. Uma, que é o agrupamento de processos por temas e teses, e para isso ele faz uma análise de classes processuais, assuntos, as principais pressas do processo, recursos, sentença, para identificar, análise de caracteres, para identificar exatamente do que se trata aqueles temas, fazer uma triagem eletrônica e apresentar uma proposta de decisão para esse sistema de análise legal inteligente. É importante observar que o projeto já foi concebido com essa preocupação de não perdermos a humanização da LIGE, né? A peculiaridade do caso, não perdermos de vista que nós estamos, sobretudo, regulando relações sociais. E é por isso que todo o projeto é gestado com a ideia de que a decisão final seja humana, né? De que haja uma supervisão humana para evitar equívocos, ou que, pelo menos, nós sabemos que nós não temos como fugir integralmente da possibilidade de erro na aplicação do precedente, mas que nós tenhamos que as ferramentas de correção desse erro, que no âmbito dos tribunais, em regra, é o agravo interno, possa ser utilizada até mesmo dentro como um mecanismo de auditagem, né, da utilização da lei. Isso é um cuidado que nós precisamos ter para que o agravo interno possa efetivamente ser utilizado como uma forma de evitar a aplicação indevida de precedentes. E estou tentando passar, não, passei demais. Então, bom, as funcionalidades do ALEI. O ALEI, ele atua a partir de, eu vou falar dos 3 módulos que estão sendo construídos no momento. O primeiro módulo é o módulo o e-transformador, que é a transformação de dados. O projeto possui um OCR jurídico, que é exatamente o leitor de caracteres, que vai converter. O TRF1 ainda tem um acervo muito grande a ser digitalizado, e essa digitalização muitas vezes é feita por imagem, então a inteligência artificial não consegue ler as imagens, é preciso que essas imagens sejam convertidas, né, em caracteres legíveis, para que se possa efetivamente construir-se padrões de decisão. A plataforma e-precedentes, que ela tem 3 submódulos, que é o identificador de repercussão geral, o identificador de repetitivos e de RDRs, que, na verdade, esse ainda está no segundo plano para ser trabalhado em outro momento. Também há uma plataforma que será desenvolvida futuramente, que é o e-jurisprudência, para identificar decisões monocráticas do tribunal, repetitivas, ou mesmo identificação de acórdãos de turno ou de sessão. Mas isso não está sendo trabalhado nesse momento. A preocupação no momento ainda é com a aplicação de precedentes oriundos dos tribunais superiores. E, por último, há um módulo de assistência de minuta, que vai exatamente apresentar uma proposta de minuta para aqueles casos que tenham sido triados. Então, esse aqui é o funcionamento, aí, basicamente, do e-transformador, né, que o OCR jurídico, juntamente com o gerador de textos, vai gerar um banco de dados para que, a partir desse banco de dados, possa ser feita a triagem de processos. O e-precedentes, que vai também separar esses precedentes que serão aplicados àqueles casos concretos. Nós temos o e-agrupador, também é um módulo extremamente importante, porque é o módulo que vai exatamente identificar os processos que são semelhantes para a futura aplicação da tese. Esse e-agrupador também tem um para o gabinete, que são processos que já estão concluídos para gabinete. O identificador de minutas, que é exatamente o que vai propor a apresentação dessas minutas para aplicação aos precedentes. E aqui nós temos um fluxo de funcionamento, primeiramente quando o tema não foi ainda julgado. Isso esse sistema de funcionamento do transformador,
do I-agrupador vai gerar o sobrestamento dos feitos. E quando a tese já é julgada, isso vai ser levado automaticamente a uma pauta para julgamento, mas a decisão de manutenção do processo em pauta é uma decisão humana. Por isso que eu disse que o projeto ele é concebido sempre com a ideia de que haja uma atuação humana ao final. Bom, essas são as informações em geral, uma rápida apresentação, o tempo é curto, mas o que eu gostaria de dizer ao final de tudo isso é apenas que os tribunais realmente estão preocupados com a necessidade de implantação de inteligência artificial, mas sem perder, obviamente, os aspectos éticos da decisão judicial, da deontologia jurídica, e nós esperamos que nós possamos efetivamente, trabalhando irmanados, construir modelos que possam efetivamente trazer resultados positivos para a sociedade. Agradeço novamente o convite e fico à disposição. Muito obrigado.